Em Akame ga Kill, uma das personagens mais famosas, sem sombra de dúvida, é a SDEF, onde talvez ela seja ainda mais famosa que a própria Akane, se vocês duvidarem. E é sério, eu nem tô brincando. A Akame, por exemplo, é muito famosa, principalmente para quem assistiu o anime ou leu o mangá. Porém, a SDEF foi tão famosa, mas tão famosa, que as pessoas divulgavam fotos dela, colocavam em perfis caramba 4 e pessoas que nem conhecem Akame ga Kill conhecem ela. Esse é o tamanho da SDEF. Pessoas que não conhecem a obra a conhecem, e por isso talvez ela seja ainda mais famosa do que a própria Akame. Mas bem, como já sabemos e eu já disse aqui no canal, o anime de Akame ga Kill mudou muitas coisas, cortou muitas coisas e bom, o final foi completamente diferente. Então hoje vamos falar algumas curiosidades que vocês podem ou não saber sobre a SDEF, algumas delas as quais provavelmente se você viu o anime você já esqueceu há muito tempo atrás. Tá preparado? Então vem comigo. Em primeiro lugar, vocês sabiam que o pai da SDEF morreu nos braços dela? Vocês podem acreditar em mim ou não, mas a SDEF nem sempre foi esse monstro que ela é atualmente, sabiam disso? Ela nem sempre foi esse bicho cruel que ela é, e eu sei, só de pensar isso é meio estranho, mas é verdade. Por mais surpreendente que seja, ela já foi uma criança comum. Porém, justamente como uma criança comum, quando ela estava em sua infância, após voltar de uma caçada, ela teve que assistir o seu pai morrer nos seus próprios braços, logo depois de ter toda a sua vila queimada, até não sobrar, é claro, mais nada naquele lugar. Todos na sua vila natal morreram com exceção da jovem, e claro, naquela época ela era a boa e gentil SDEF. Porém, depois deste trágico incidente, ela jurou que iria se tornar mais forte e endurecer seu coração. E bom, nós já sabemos que isso realmente aconteceu, já que bom, hoje em dia ela talvez seja o coração mais gelado que eu já vi no mundo dos animes. A SDEF é simplesmente um dos maiores vilões que eu conheço no mundo dos animes. E o pior é que não apenas comigo, mas na verdade, se vocês realmente pararem para pensar, a SDEF provavelmente é um dos maiores monstros da história dos animes. Por muito tempo, não existiu um vilão maior do que ela. Claro, hoje em dia existem alguns deles, mas por muito tempo não houveram. Ela é um monstro por completo. Em segundo lugar, a SDEF é uma sádica de primeira linha. Durante a sua infância, ela, assim como muitas outras crianças, caçavam para comer ou aprender a caçar e essas coisas. E ela, como filha do chefe, obviamente era muito boa nisso. A SDEF tinha talento, ela é um talento natural para matar coisas. Onde durante aquela época, sempre que ela capturava sua presa, o seu pai começaria a cortar e estripar o monstro ou o animal enquanto a criatura ainda estava viva, sem matar ela. E por isso a SDEF meio que se acostumou e cresceu confortável com a ideia de infligir dor em seres vivos. Normalmente, o nosso jeito de pensar é, se é um ser vivo, às vezes não é bom infligir dor nele, ou não uma coisa boa, afinal nós sabemos o que é dor. Porém, para a SDEF, ela se acostumou em ver seres vivos em dor e claro, causar essa dor, e isso cresceu dentro dela. Na época, o seu pai tinha medo de que fazendo isso, ela meio que quebrasse por dentro, e bom, alguma coisa mudasse para sempre em sua filha, e de fato, mudou, porém ele sabia que isso era necessário para que ela crescesse forte e, claro, sobrevivesse na sua vila. E bom, como podemos ver, a SDEF simplesmente se masterizou nessa arte. Durante toda a série nós podemos ver vários e vários momentos onde a SDEF gostou de humilhar e torturar outras pessoas. Ela era temida nos campos de batalha, justamente por conta de suas batalhas extremamente cruéis. Ela aproveitava a sensação de dominar mentalmente e fisicamente os seus oponentes. E foi assim que a SDEF cresceu e se tornou uma das personagens mais sádicas e poderosas da história dos animes. E isso realmente é verdade. Você consegue pensar em outros personagens
tão ruins e sádicos quanto a SDF, não são muitos que chegam no seu nível. Em terceiro lugar, e agora uma coisa meio perturbadora sobre a SDF, e que por parte se deve um pouco ao fato dela gostar de estar no comando, de ser a dominante em seus relacionamentos, de gostar de ser superior aos outros, é que a SDF em suas relações pessoais prefere homens mais jovens do que ela. E em certo grau isso não tem problema algum, por exemplo, se ela tem 25, ela pode gostar de 20 anos, isso não tem nada de errado. Por exemplo, o próprio Tatsumi, ela se apaixonou pelo Tatsumi e ele tem o quê? Eu não faço ideia de quantos anos ele tem. Mas, tendo em vista que a SDF está no começo dos seus 20 anos, ela não é muito velha. Então, se vocês pegarem a idade da SDF e talvez abaixarem uns 3 ou 4 anos, já não é uma idade muito legal de se envolver. Não estou falando que ela fez coisas muito ruins, mas ela tem tendências que, bom... Agora, em quarto lugar, que a SDF é uma vilã, todos nós já sabemos. Mas vocês sabiam que ela tem uma contagem de mortes incrivelmente grande em sua conta? A SDF era praticamente invencível quando se tratava de batalhas, sendo uma muralha intransponível para a maior parte das pessoas de todo o anime. Poucas pessoas podem sequer lutar contra ela. Além disso, ela ainda poderia usar o extrato de demônio, o seu Tengu, para criar e manipular gelo à vontade. E assim, durante o plot da série, a SDF e suas forças, no caso os seus subordinados, foram enviados para o norte, para as tribos do norte, para, bom, os aniquilar. Onde, inclusive, a SDF vem dessas próprias tribos do norte. A sua tribo que foi destruída era uma tribo do norte. Então ver ela agora como uma pessoa cruel do Império indo derrotar as pessoas de onde ela vem é muito ruim mesmo. Isso é algo que mostra o quanto que ela mudou. Mas bem, lá no norte, ela e seus homens simplesmente aniquilaram os locais. Mas a SDF não estava confortável com isso. Essa vitória não era algo do qual ela se orgulhava ou estava satisfeita. E assim ela decidiu usar seu próprio poder, usar o seu poder de gelo para congelar 400.000 pessoas vivas. Sim, amigos, ela simplesmente enterrou 400.000 pessoas vivas no gelo. E suas forças, principalmente os subordinados mais próximos a ela, estavam felizes em a ajudar nesse quesito. E claro, essa cena se tornaria uma das cenas de morte mais cruéis e famosas do mundo dos animes, nos lembrando novamente quem é a SDF, a vilã de Akame ga Kill. Em quinto lugar, e justamente porque SDF fez isso com mais de 400.000 pessoas, que ela é a personagem que possui a maior contagem de mortes dentro de Akame ga Kill. Na série, nós vemos vários personagens que podem matar centenas de milhares de pessoas. Um exemplo é a Akame. A Akame é fora da curva, ela é incrivelmente poderosa. Mas não importa o quanto outros personagens matem, nenhum deles jamais superou a SDF. Não apenas com suas 400.000 mortes, porque isso é apenas um dos incidentes onde ela aniquilou alguém. A SDF já matou muitas outras pessoas. Esse caso das tribos do norte foi apenas uma ocasião, porque ela aniquilou várias e várias outras vezes, sejam inimigos do Império, rebeldes ou qualquer outra coisa. Sempre que se metiam no caminho da SDF ou do Império, milhares de pessoas morreriam pelas suas mãos. Então sim, é impossível no mundo de Akame ga Kill alguém ter uma contagem de mortes maior que a SDF, a menos que eles aniquilem um país inteiro. Em sexto lugar, no mundo de Akame ga Kill existia um herói. Não um herói global, mas uma pessoa que era como se fosse um herói para um povo. Ele era um dos heróis mais poderosos deste mundo e, claro, era muito reverenciado, e seu nome era Numa Seika. Ele era chamado de o Herói do Norte, vindo justamente das tribos do norte, tribos que a SDF aniquilou. Ele era famoso por ser o melhor guerreiro de todo o norte e, claro, ser a cabeça por trás da rebelião contra o Império. Ao se encontrar com ele, até mesmo a SDF ficou impressionada, mas logo isso passou, porque obviamente ele não era tão forte quanto ela. Ela o derrotou, a sua estação obviamente passou, e assim ela fez o quê? O matou? Não, ela não fez isso. Ela aniquilou a vila dele e continuou fazendo isso de novo e de novo. A SDF roubou tudo dele,
todos relacionados a ele foram mortos. Tudo que ele tinha em sua vida foi tirado dele. Ela despedaçou sua mente e quebrou o bravo herói, onde eventualmente ela diminuiu tanto ele que ele se tornou o cachorro que lame suas botas. E nós vemos isso no anime. Então sim, esse cara é literalmente o maior herói do norte e foi transformado nisso pela SDF. Apenas porque ela quis, nos mostrando novamente um display do quão cruel e sádica essa mulher é. Em sétimo lugar, e que a SDF se tornou obcecada pelo Tatsumi nós já sabemos, afinal ela ficou tão fascinada por ele que ela o sequestrou depois de nocautear e até mesmo deu os seus 2 primeiros beijos para ele. E embora o Tatsumi fizesse tudo o que podia para convencer a SDF a mudar sua mente e sair daqueles militares corruptos e, claro, tomar um jeito em sua vida, isso nunca funcionaria. Ele não conseguiu mudar a mente dela, ela já estava muito enraizada ali. A SDF já era uma militar corrupta, uma militar cruel. Nada que ele fizesse poderia mudar ela, infelizmente. A SDF aqui não tinha ponto de retorno, nenhum ponto de perdão. Nesse caso, enquanto Tatsumi tentava convencer ela, para ela, o Tatsumi seria o convencido. Para SDF, o Tatsumi seria convencido por ela. Ela tinha certeza que conseguiria mudar a mente dele, assim como ela fez com a mente de todos os outros que vieram antes dele. Ela estava convicta que iria fazer o Tatsumi desistir de todos os seus outros ideais e ficar apenas ao lado dela. E claro, ela estava errada, porque no final isso não funcionou, mas mesmo assim ela tinha certeza que ficando com Tatsumi ela conseguiria mudar ele. E talvez, se ela realmente conseguisse o prender, isso pudesse ter funcionado. Em oitavo lugar, e agora que a SDF era uma general e possuía suas forças e exército, todos nós já sabemos. Mas vocês estão ligados que ela nem precisa disso, certo? A SDF não precisa de soldados, pois ela pode criar seu próprio exército de gelo caso ela realmente precise disso. A segunda carta na manga que a SDF possui é que ela pode simplesmente criar milhares de soldados feitos de gelo. E claro, eles irão seguir todas as suas ordens e vontade, onde eles são criados, obviamente, através do seu poder. E claro, demoraria alguns dias para ela criar tantos soldados assim, mas apenas o fato dela poder criar tantos soldados nos mostra o quão incrível os seus poderes são. Além disso, ela não precisa usar eles apenas para combates, como também até mesmo para guardar mais energia. Ela pode usar os soldados de gelo como se eles fossem baterias. Ela cria eles e dá poder para eles, e quando ela ficar sem, ela pode simplesmente o absorver de volta, e assim, é claro, usar aquele soldado de outra maneira que não seja em combate. E isso é, sem sombra de dúvidas, uma arma poderosíssima e uma grande carta na manga para ela. Em nono lugar, e embora a SDF tenha morrido se congelando para evitar morrer nas mãos da Akame, isso é porque a Akame também é um ponto fora da curva. A SDF é poderosa o suficiente, meus amigos, para derrotar tranquilamente 10 usuários de Teigu e 100 mil soldados em uma única batalha. Mas claro, por mais poderosa e incrivelmente forte que ela seja, a SDF não é imortal, e lutar tanto contra vários usuários de Teigu e tantos soldados, querendo ou não, cobraria seu preço, e foi a sua derrota nas mãos da Kami. Derrota essa, é claro, que não foi fácil, mas sim, apenas pelo fato da SDF poder derrotar 10 usuários de Teigu e 100 mil soldados em uma batalha, mostra o quão forte ela é, e claro, o quão poucas pessoas de todo o mundo poderiam chegar perto dela. A SDF é, sem sombra de dúvidas, um prodígio dentre os prodígios. Agora, por último, mas não menos importante, em 10º lugar, o nome da SDF, na verdade, é um jogo de palavras com o fato dela ser uma sadista. Em japonês, SDF se fala esudesu, que é um jogo de palavras com a frase S desu, e essa frase significa eu sou um S, e bom, esse S normalmente é usado para se referir a pessoas sadistas. Então basicamente o nome da SDF, pelo menos a sua pronúncia, é um jogo de palavras com esudesu, que é eu sou uma sadista. E bom, nós podemos ver claramente que o autor quis colocar até mesmo no nome dela que ela sim é uma sadista. Isso realmente é o núcleo da personagem. Mas bem, é isso, amigos, eu espero
Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo, deixa o gostei embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo. Se quiserem mais vídeos de Akame ga Kill, comentem embaixo para me avisar, porque sim, eu posso trazer para vocês. Se puder, se inscreva no canal para receber e assistir os próximos vídeos, eu sei que você vai gostar deles. E agora, eu fui.